que é a vossa vida? Permita-me sempre estar repetindo essa pergunta, porque faz parte do nosso acervo de mensagens aqui e nos leva a pensarmos profundamente sobre a nossa existência. É a pergunta que está em Tiago, capítulo 4, verso 14. O que é a vossa vida? Já falamos aqui sobre, usando algumas figuras de linguagem, para facilitar aqui a nossa compreensão, o que é a nossa vida. Vimos o início da vida, onde ela se inicia, vimos a vida como uma viagem, vimos a vida como um tempo passageiro. Vamos hoje usar mais uma figura de linguagem, mais uma metáfora, mais uma comparação para compreendermos aqui o que é a vida. Segundo a Bíblia Sagrada, a vida é uma corrida. Assim como o tempo é marcado de dias, semanas, meses e anos, a nossa vida como viagem, ou seja, a viagem, ela é marcada por passos. Toda e qualquer viagem, toda e qualquer distância percorrida ou caminhada, geralmente se inicia com o primeiro passo. Quais são os passos desta viagem da nossa vida? Quero ler para você o que está escrito em Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. O escritor desta epístola nos chama a atenção para olharmos para o capítulo 11, que é chamado a galeria dos heróis que viveram uma vida íntegra, uma vida íntima com Deus, mas viveram pela fé. E ele diz, olha, já que vocês estão rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos com paciência, ou seja, deixemos todo o embaraço e o pecado, ou o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Caminhem com paciência, com perseverança, a carreira que lhe foi proposta. Mas ele nos ensina como caminharmos durante o tempo da nossa vida aqui. No versículo 2, ele diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou afrontas dos homens e, por fim, assentou-se à destra do trono de Deus na glória, onde hoje ele está entronizado. Então aqui o escritor aos Hebreus está dizendo, a nossa vida é uma caminhada. Agora deve ser uma caminhada equilibrada. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 9, ele diz, olha, caminhai ou correi de tal maneira que o alcanceis. É uma corrida com princípios, regras e propósitos. Aí ele usa a questão do esporte, dos jogadores, para que possam, treinados, chegarem a uma vitória favorável durante uma corrida, durante uma partida de futebol e assim por diante. Então tem que ter meta, tem que ter plano, tem que ter disciplina, tem que ter regras, propósitos nesta vida. Nossa vida não pode ser apenas vivida neste mundo. Ela deve ser usada aqui para servir melhor ao Senhor, e quanto melhor servimos ao Senhor, é claro, melhor estamos sendo também servido. Aquele que serve bem, também bem será servido. É isso que diz a palavra do Senhor. Vejamos então, como eu disse, a corrida ou caminhada, ela é marcada por passos, passadas que nós damos neste mundo. O que é a fé? Porque Tiago, aliás, o escritor aos Hebreus diz que essa corrida deve ser olhando para Jesus, tomando Jesus como exemplo. Obviamente, tomando Jesus como exemplo, eu vou crer naquilo que eu não estou vendo. Jesus viveu, mas eu não o vi. Jesus está vivo, mas eu não estou vendo. Jesus existe, mas eu não estou vendo. Já que eu tenho que correr olhando para Jesus, como eu devo então viver aqui olhando para Jesus se eu não estou vendo Jesus? Não é difícil? Bom, vamos entrarmos agora em algumas questões que são muito importantes e eu quero apenas te ajudar.
como caminhar neste mundo, viver essa vida que nós temos aqui, olhando para Jesus, passo a passo, cada dia, olhando para Jesus, de acordo, disse aqui o escritor aos Hebreus. Ele diz, deve caminhar pela fé, ok? Olhando para Jesus, só podemos ver Jesus pela fé. Logo, aquilo que eu vejo que representa Jesus não é fé. É bom tomar cuidado com isto. Tudo aquilo, seja a melhor divindade do mundo, seja a maior e a mais poderosa divindade do mundo que nós julgamos como divino, se nós estamos vendo, então não é Jesus. Não representa Jesus. Porque Jesus, de acordo com Hebreus capítulo 1, versículo 3, ele é a expressa imagem de Deus. Ele representa Deus, e Deus não se pode ver. O próprio Deus disse para Moisés, nenhum homem pode me ver e continuar vivo. Se alguém me ver, morre. Na minha justiça, ninguém pode me ver. Na minha santidade, ninguém pode me ver. Portanto, Deus e Jesus só pode ser visto pela fé. Tudo aquilo que colocamos diante de nossos olhos para representar Jesus não é de Deus. Aquilo que se vê não se espera. Logo, não é fé. E fé é algo que se espera no futuro. Vejamos o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 1. O que é realmente a fé? Voltando aqui um capítulo atrás, do capítulo 11, o escritor aos Hebreus começa ali num cenário lindo, mostrando para você e para mim o que é realmente a fé, e ele vai dar ali pelo menos de 13 a 16 personagens que viveram pela fé. Por isso ele entra no capítulo 12 dizendo, vocês têm uma nuvem de testemunhas que os cercam e vocês têm o privilégio de poder viver como eles viveram. Ele disse no capítulo 11, verso 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que nós não estamos vendo. Vamos ver uma coisa de cada vez. Ele disse, olha, a fé é o firme fundamento, ou seja, é um fundamento firme, inabalável, que permanece para sempre. A fé não pode ser algo ou colocado em algo que passa, que desaparece, que não está, que está aqui agora, mas de repente não está mais. Algo que para estar comigo eu tenho que locomover e carregar comigo. Não, Jesus, ou seja, o firme fundamento, é aquele no qual eu estou construindo a minha vida. Se o fundamento não é firme, a minha vida também deixa de ser firme. Ela vacila. E tudo aquilo que é passageiro vai vacilar. Tudo aquilo que vacila vai cair. Tudo aquilo que cai um dia vai se tornar em ruína e vai desaparecer. Jesus falou isso no capítulo 7 de Mateus. Ele usando ali também de metáfora sobre a nossa vida neste mundo e a construção da nossa vida, ele usou a metáfora da construção. Ele diz, olha, é como dois homens, um insensato, de pouco juízo, tolo, mas um outro sábio. O sábio edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as intempéries do tempo, vieram as tempestades, enxurradas, chuvas e assim por diante, bateu com ímpeto, com força contra aquela casa, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Ele diz, mas o tolo não construiu a sua casa para facilitar tudo, para ser mais fácil, para o seu bel prazer, ele construiu sobre a areia. Vieram as mesmas intempéries do tempo, bateu da mesma maneira aquela casa como da outra, e ela caiu, e foi grande a sua ruína, grande a sua queda. Ele diz assim a nossa vida. Em que está construída a nossa vida? A nossa caminhada é firmada em quê? No firme fundamento? Mas quem é o firme fundamento? De acordo com Mateus capítulo 16, versículo 18, essa rocha, esse firme fundamento é o Senhor Jesus. Ele chama Pedro, o seu apóstolo, e diz, você é Pedro, quer dizer, uma pedra pequena na construção, mas sobre esta pedra, rocha, edificarei a minha igreja. Foi isso que Jesus disse lá, em Mateus 16, 18.
Ele se referia a Pedro como um pequeno tijolo ou uma pequena pedra, uma parte pequena de uma pedra quebrada, mas eu sou a rocha na qual a minha igreja será edificada. Portanto, entende-se por essa questão, nessa fala de Jesus, que ele se apresenta e se coloca, se disponibiliza para que andemos nele, que é a rocha, é o firme fundamento da nossa caminhada. Ainda, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, Paulo vai dizer, olha, como sábio arquiteto, como pregador da palavra de Deus, como apresentador do Senhor Jesus através da sua palavra, eu lancei o firme fundamento. E ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Não tente caminhar, viver sem Jesus. Não dá. Ele é a rocha fundamental, ele é a pedra fundamental na qual estamos construindo a nossa vida neste mundo e na qual nós estamos caminhando durante a nossa vida aqui, esta caminhada tão passageira. Ainda no capítulo 2 de Efésios, versículo 20, Paulo, até o 22 você pode ler, e ele vai ver que ele faz alusão ao nosso firme fundamento, de que o nosso fundamento vem dos profetas, apóstolos, mas Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, a principal pedra angular, onde os construtores sentam a construção para que possam ter durabilidade. Nessa questão, o escritor aos Hebreus tem razão. Caminhem olhando para Jesus. Firmem os seus passos em Jesus. Isto é caminhar pela fé. Olhando pela fé. A questão é como olhar pela fé para Jesus. Nós vamos ver nas próximas mensagens, se o Pai do céu nos permitir. E terminando aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 6, disse o escritor aos Hebreus: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? Primeiro é o firme fundamento. Você não vê, eu não vejo, nós não vemos, mas sentimos. Nós estamos vendo pela fé as coisas que brevemente devem acontecer. Se Deus permitir, na próxima mensagem nós vamos ver a segunda parte do versículo 1 de Hebreus capítulo 12, quando diz que Jesus, ou seja, mostrando o que é a fé, melhor dizendo, no versículo 2, ele diz, a versículo 1, melhor dizendo, ele diz que a fé é o firme fundamento, e em segundo lugar, é o quê? É a prova das coisas que se esperam e a certeza absoluta daquelas que a gente não está vendo, ou vice-versa. De qualquer forma, a fé não é um salto nas trevas, mas é uma certeza absoluta em quem nós cremos. A sua vida neste mundo está firmada na rocha. Você construiu sua vida neste mundo em Jesus. Você está caminhando em Jesus à luz da sua palavra. Você está caminhando pela fé em Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu espero que esta palavra esteja te ajudando a abrir a sua mente, a sua compreensão e a entender que só Jesus é a segurança da nossa existência durante essa caminhada aqui chamada vida. Vamos mais uma vez estar orando. Pai, obrigado pela nossa vida. Obrigado, Deus, por esse tempo, esse tempo de caminhada que temos aqui, de movimento, e obrigado por saber que durante a nossa existência nós estaremos firmes e firmados se estivermos em Ti, e na verdade o teu povo está firmado no Senhor. Obrigado pela rocha da nossa vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos ensina isto, pelo Teu Espírito Santo que revela para nós os segredos da Tua palavra, essa revelação perfeita e confiável. Obrigado pelas pessoas que estão me assistindo, ó Deus, neste momento. Derrama a Tua bênção, a Tua graça. Abre, ó Deus, as suas mentes para compreender a Tua palavra, que os seus corações sejam abertos para o Senhor.
Que o Senhor seja, neste dia e para sempre até a nossa partida daqui, a rocha na qual nossos pés estão firmados nesta caminhada. No nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.